Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse falando da Grande Tribulação. E para a gente já adiantar, porque a gente vai ter muita coisa para ver, hoje vamos continuar falando do Anticristo, desse personagem que é um dos personagens principais de toda a história, né? De toda a história, porque quem vai estar por detrás do Anticristo? O próprio Lúcifer, o próprio Satanás. Mas ele vai ser um personagem presente em carne e osso no período final da Grande Tribulação, ou melhor, no período final da história, os 7 anos da Grande Tribulação. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a origem do Anticristo. A gente vai ver, conforme as profecias de Daniel, que as profecias vão se afunilando e nos deixam numa situação em que não tem como errar, onde a Bíblia nos dá exatamente a localização, o país da onde virá o Anticristo. Então, se tu quiser saber a origem do Anticristo, da onde ele virá, então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Já te peço para tu nos ajudar aqui no canal, se inscrevendo, se tu não é inscrito, aqui no botãozinho vermelho que diz inscreva-se, deixar o seu like, o seu joinha e colar aí onde diz compartilhar. Clica em cima, copia o link e envie para outras pessoas que vocês sabem que têm interesse com as coisas com relação ao fim do mundo, que querem entender mais sobre as profecias, que não sabem nem de onde vieram, nem para onde vão, pessoas que têm interesse sobre tudo que pode acontecer, aonde esse mundo vai parar com essa situação que a gente está vivendo, na economia, não só no Brasil, mas como no mundo, enfim. Envie esse link, porque quem sabe assim desperta elas e principalmente para que elas venham chegar até o canal e aqui descobrirem a realidade do problema, não só do mundo, mas da própria vida delas, né? Que é a morte espiritual e elas tenham aí um encontro com a cruz de Cristo. É para isso o canal, né? Então, ajuda a gente a compartilhar o evangelho, tá bom? Então, meus amores, uma recapituladinha, vimos no vídeo anterior, nós estamos lendo aí, se tu já tem a tua Bíblia, abre ela em Apocalipse 13 e nós vamos hoje estar lendo muito o livro de Daniel, lembrando que eu já expliquei que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Deus revelou para Daniel o final dos tempos. Inclusive mostrou para Daniel a besta, que é o anticristo, a besta que emerge do mar. Então, porém, Daniel teve uma visão mais limitada que João agora no final do período da Grande Tribulação já está tendo uma visão mais ampla, com mais informações e que a gente vai estar aqui conversando, estudando sobre elas hoje. Tá bom? Então, no vídeo anterior, nós falamos dessa besta que emerge do mar, que tem aí, acompanha aí comigo, Apocalipse 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e 10 diademas. Então a gente viu aí que essas 7 cabeças dessa besta que João está vendo representam os 7 impérios da história que vamos ter, 5 que já tivemos passado: egípcio, sírio, babilônico, medos persas, Grécia, 5 passados, e o 6º que era o Império Romano, que ficou muito claro no vídeo anterior que o Império Romano nós estamos vivendo nele até os dias de hoje, em pleno século 21, estamos vivendo o 6º Império que é dominado por Roma. Não mais militarmente e economicamente, né, com o poderio do Império Romano, como era na época de Jesus e quando venceu, destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ao ponto de levar João para a ilha de Patmos, prisioneiro, matar os apóstolos, os discípulos, perseguir a igreja primitiva. Então, não é mais aquele império militar e político dos Neros, imperadores, não. Hoje o poder é papal,
Hoje o poder é catolicismo, é o religioso, é o catolicismo romano. E que a gente viu que faz com que essa quarta besta espantosa que Daniel viu seja tão espantosa por causa da depravação, da perversão do evangelho. Que além de eles crucificarem Cristo, aliados à religião judaica, né, os fariseus hipócritas da época de Jesus, ainda perseguiram a igreja durante os primeiros séculos da história e hoje continuam perseguindo Cristo, a igreja e a graça de Cristo através da deturpação, através do falso evangelho, né? Então tudo isso a gente viu. Então hoje nós estamos vivendo em carne e osso, na pele, o sexto império romano. E aqui a sétima cabeça que João está vendo nessa besta que emerge do mar é o sétimo império, que serão as 10 nações, as 10 confederações que vão se unir, 5 do Oriente, 5 da Europa, que destas 10 nações, dessas 10 confederações, quando se unirem, dentre uma delas vai sair o anticristo. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, as diademas a gente já viu, representam as coroas, e Daniel e João veio aqui que essa besta, ela tem características dos antigos impérios, que era como um leão, como um leopardo e como um urso. Que a gente viu que cada um desses impérios de Daniel para cá, e até do faraó, do egípcio, do sírio, cada rei tinha uma personalidade, né? Algo forte neles, cruel, tirano, sanguinário, e que a característica destes 6 impérios vão estar todos no mesmo pacote, todos eles dentro do anticristo. Então, por isso ele vai ser tão terrível e dominador, né? Então agora, deixa aí Apocalipse 13 e vai comigo lá para Daniel, capítulo 2, tá? E hoje a gente vai estudar com mais detalhes as profecias de Daniel para a gente chegar na origem do anticristo, porque a Bíblia nos declara, tá, gente? Essa coisa, assim, de que, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse é muito difícil, porque fala de besta, de animais, de chifre, de estrela, e de besta, e de dragão. É muito confuso. Gente, a Bíblia mesmo dá as descrições. A Bíblia mesmo nos revela quem é o urso, quem é o bode, quem é o carneiro, quem é o cuerno pequeno, o chifre pequeno, quem é a cabeça de ouro. A própria Bíblia fala. A própria Bíblia fala. São reis, são nações. E dá o nome dos impérios. A cabeça de ouro, Daniel diz, a cabeça de ouro, ó Nabucodonosor, é tu, é a Babilônia. Mas aqui no capítulo 8, que a gente vai ler daqui a pouco, o macho cabrio é a Grécia, são os medos, é a Pérsia, tá escrito. Então, não tem como a gente não entender, é só estudar e meditar. E o detalhe de tudo isso é que para aqueles que dizem que a Bíblia é um livro de historinha, de coisa fantasiosa, escuta aqui, pega os livros da história. Pega os livros da história do mundo e vai ver se tudo que está escrito aqui na Bíblia profetizado não aconteceu. Vai ver, vai estudar a história do Egito, vai estudar a história da Síria, estuda a história da Babilônia. Nabucodonosor é um rei histórico. O rei Ciro Artaxerxes é um rei histórico. Ou quem não viu o filme dos 300? Alguém aí já viu o filme dos 300? Eu te aconselho a estudar personagens bíblicos. Como que tu vai dizer que a Bíblia é um livro histórico, é um livro de historinha, é um livro de fantasia, é um livro de crente, de religiosidade, de fanatismo, se ela relata a história da humanidade? Tal e como os livros que as pessoas aprendem na escola. Dá um Google e procura a história do Egito, da Síria, da Babilônia, dos medos persas, da Grécia, Alejandro Magno, Alejandro o Grande. Há poucos dias ainda a gente viu um filme, eu me esqueci agora, falando de Alejandro Magno. O Grande, ele conquistou exatamente como a Bíblia fala. Eu gosto de ver esses filmes porque eu mergulho na Bíblia e falo, isso está escrito em Daniel, isso está escrito lá em Apocalipse. Tem filmes históricos
que relatam exatamente as profecias bíblicas. Não é. Isso aqui, meus amores, isso aqui. E detalhe, os filmes foram feitos agora, no século XIX, século XX, século XXI. A Bíblia tem 6.000 anos de história. Já foi profetizado. Os impérios foram profetizados há 6.000 anos de história e agora Hollywood estão fazendo filmes sobre isso, sobre a Bíblia, porque é história paralela do mundo. Então pensa um pouquinho antes de falar, antes de criticar a Bíblia e dizer que a Bíblia é um livro de historinha para criança dormir, historinha de crente fanático. Se dizem tão inteligentes, mas não vão nem ver a história para ver que a Bíblia já profetizava a história que depois os homens escreveram. A história de Alejandro Magno, que com certeza as crianças estudam na escola lá na Grécia hoje. Que dominou a Grécia, tal, e o mundo todo. Vai lá ver se eles não estudam Alejandro Magno, como aqui no Brasil a gente estuda Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, a Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. Vai ver se eles lá não estudam Alejandro Magno. Vai lá nos países aonde, na Egito, vai lá ver se eles não estudam os deuses egípcios, Faraó, quando Moisés era o neto de Faraó. Meus caros, é história bíblica, é história do mundo. Fica uma dica aí, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai ler aqui no livro de Daniel. Hoje a gente vai ficar muito em Daniel, tá? Porque a gente vai ir afunilando a história até a gente chegar do país da onde vai sair o anticristo. E se a gente tiver um pouquinho de tempo, a gente fala ainda um pouco da personalidade dele, mas eu acredito que vai ficar pro próximo, tá? Hoje a gente vai ficar mais na origem do anticristo, tá? Então diz assim, eu vou ler textos, tá? Partes dos textos e vou explicando para vocês, porque se a gente for ler todos os capítulos, o vídeo ficaria de 5 horas. Tá? Então, Daniel capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 40. E diz assim, o quarto reino, a gente vai falar do quarto reino porque é do quarto reino que vai sair o anticristo. E a gente não está falando do anticristo. O que significa anticristo? Significa contra de Cristo, em contra de Cristo ou no lugar de Cristo. O anticristo é contra o verdadeiro Cristo e ele quer estar no lugar de Cristo, né? Então isso significa anticristo. O nosso estudo aqui é da besta que emerge do mar, Apocalipse 13, que é a personagem, a figura do anticristo, que vai surgir nos 7 anos finais da grande tribulação, o cavalo branco de Apocalipse 6, e aqui a gente vai relatar a origem dele. Tá bom? Então, por isso que aqui em Daniel a gente vai estudar o quarto império, que é o romano, que se dividiu entre as duas pernas, entre Alexandria e Constantinopla. Constantinopla hoje, a Turquia moderna, e Alexandria, parte da Itália. Então, por isso que a Itália, Roma, continua. As duas pernas da estátua, que eram a parte de ferro, né, da estátua de Nabucodonosor, a parte de ferro, que era o Império Romano, e do Império Romano surge os 10 reinos, que é os 10 chifres lá de Apocalipse 13 que essa besta tem. Os 10 reinos, metade de barro e metade de ferro. Então a gente vai estudar esse quarto reino, né? Quarto reino de acordo com a estátua, mas para nós hoje é o sexto, que é o Império Romano, né? E o sétimo é as 10 nações, que o anticristo vai liderar. Então diz assim, quanto ao que viste dos pés, é Daniel descrevendo o sonho da estátua. Então ele fala assim, no 40, vou no 40. O quarto reino será forte como ferro, cruel, né? Roma, cruel. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro que quebra todas as coisas. Assim, esse reino, o Império Romano, fará em pedaços e esmiuçará. O Império Romano vai ser cruel, tirano, sanguinário, destruidor. Quanto aos pés, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido.
em parte, dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, por causa do ferro, e por outra será frágil, por causa do barro. Então diz assim, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, ou seja, mediante aliança, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então Daniel está descrevendo para Nabucodonosor este reino, esse quarto reino de ferro, que são as duas pernas da estátua. Meus amores, na história, tá? Na história paralela às profecias bíblicas, conta que por causa de um problema político e religioso, quando os papas começaram a se intrometer na religião, por causa do próprio imperador Constantino, né? Enfim, que começou toda a origem do catolicismo romano. Então houve uma grande confusão entre Papa e o poder político e se dividiu. Não vou entrar em detalhes agora. Isso está na história, tu pode procurar no Google a divisão do Império Romano entre Alexandria e Constantinopla. Alexandria é Itália e Constantinopla antiga hoje é a Turquia, que é parte do Oriente Médio. Então, o que acontece? Esse reino aqui, Daniel está dizendo assim, ó rei, esse reino será dividido. Será dividido. Foi Alexandria e Constantinopla, Europa e Oriente Médio, Ocidente e Oriente. Foi dividido. Ok. E quanto ao que viste dos pés, que era metade barro e metade ferro, ou seja, a perna que ficou na Europa, que é Alexandria, se dividiu em 5 reinos europeus. A perna que se dividiu para o lado da Turquia, Constantinopla, se dividiu entre reinos do Oriente Médio. Não tem dificuldade nenhuma em entender, porque tem estudiosos do Apocalipse que dizem que essas 10 nações é a União Europeia. A União Europeia tem 20 e poucos países na União Europeia, e a Bíblia é clara, são 10. Deste reino, deste Império Romano que se dividiu. Então não pode, o Império Romano se dividiu entre Alexandria, parte da Itália, e Oriente Médio, Turquia. Então Constantinopla. Então não pode ser as 10 nações. Tem gente que fala que é a União Europeia, tem gente que fala que é a ONU. Não, meus amores, não. São nações, 5 da Europa e 5 do Oriente Médio. Europa, Daniel está dizendo que tu vistes que ele é dividido entre ferro e barro. Por quê? Porque ele vai ter a força do ferro, Europa, Itália. Vai ter a força, Europa, países da Itália, da Europa que vão se unir, 5. E ele tem a fragilidade do ferro. Oriente Médio sempre foi mais frágil, sempre foi mais fraco. E ele está dizendo aqui, ó, como os dois estavam unidos, significa que eles vão se unir em casamento. Casamento, aliança. Vai haver uma aliança entre 5 nações da Europa e 5 nações do Oriente Médio. Só que diz assim, ó, mas como o barro e o ferro não se misturam, eles também não vão se misturar. Eles vão fazer um acordo, um pacto. Vão fazer uma aliança, um pacto, mas eles não vão se misturar. Como, meus amores? Como que o Oriente Médio e o Ocidente podem se misturar? Se é uma cultura diferente, se é uma religião diferente. Embora o islamismo está tomando conta da Europa, né? Mas no geral, a religião é diferente, a política é diferente, os costumes são diferentes, tudo é diferente. O Oriente é completamente diferente do Ocidente. Então, por isso que não pode ter eles não podem se misturar, não tem como. Só vai ser um pacto, uma aliança que eles vão fazer.
Então, meus amores, presta atenção. Estamos falando da origem do anticristo e vamos ir afunilando as profecias até onde a gente vai chegar nele. Esse personagem tão enigmático da besta, de Apocalipse 13. Então, meus amores, quando a gente... porque começa a falar... e a gente sabe que o anticristo vai sair dessas 10 nações, que está aí distribuída entre 5 da Europa e 5 do Oriente Médio. Aí fica falando que então o anticristo pode ser o presidente do Brasil, não vou dizer o nome aqui. O anticristo é o presidente dos Estados Unidos, o Obama, o Trump, o príncipe da Espanha. Tudo bem, a Espanha faz parte da Europa, mas espera aí, a gente tem que ver os países protagonistas bíblicos. A Espanha não aparece. Tá? Então, tudo isso a gente vai afunilando até chegar no país de origem do anticristo, tá? Então, esquece, povo daqui, ninguém é o anticristo, tá? Não é. Então, a gente tem que focar no reino que foi dividido e que deste reino virá o anticristo, tá bom? Então, ele fala assim, que eles não vão se ligar porque não tem como misturar. Não dá para misturar a cultura oriental com a cultura do Ocidente. Não tem como, por isso não dá, não combina, principalmente a religião, né? Então, enfim, costumes, doutrinas, as democracias, os governos, tudo diferente, meu Deus do céu. Então não tem como, olha como a Bíblia é linda, né, e clara, eles parte de barro e parte de ferro, vão se unir em casamento, em aliança, mas não vão se misturar, porque não dá, ferro e barro não se mistura. Olha que legal a Bíblia. E daí ele fala assim: mas nos dias destes reis, que reis? Desses 10 reis, né? Olha como a Bíblia é clara. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber, ó rei, o que há de ser futuramente. Certo? É o sonho e fiel é a sua interpretação. Então Daniel está dizendo que nos dias desses reis, dos pés da estátua, que é o reino do anticristo, porque lembra, das 10 nações vai sair um chifrinho pequeno, um ser insignificante que vai se engrandecer, e ele vai destruir 3 nações, e ele vai ser o 8º rei. A gente vai estudar isso mais pra frente. Então, nos dias desses reis, que o anticristo vai estar governando, né, dessas nações, Deus suscitará um outro reino, que é o reino do nosso Messias. Essa pedra que Daniel viu caindo, que Nabucodonosor viu caindo, que destruiu os pés da estátua e, consequentemente, destruiu as pernas de ferro, destruiu Roma, destruiu todos até chegar o Império Babilônico, destruiu tudo. Esse é o nosso Deus que reinará. Então, esse vai ser o governo do nosso, o governo do nosso Cristo, milênio na Terra, com os filhos de Deus, com a igreja, com o remanescente de Israel que será salvo. Então aqui Daniel já está falando do futuro reino milenial de Cristo na terra com os seus. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Então agora vamos... Deu para entender, meus amores? Que desses 10 reinos, dessas nações divididas entre as 5 do Oriente e 5 do Ocidente, vai surgir o anticristo? Quando nós ouvirmos, acho que eu comecei a falar isso e mudei de assunto, quando a gente ouvir na internet, na televisão, nas notícias, está havendo um acordo entre 5 países da Europa e 5 países do Oriente, eles estão entrando em acordo para regular petróleo, moeda, religião, economia, tipo um Brexit, tipo um BRICS, né? Um BRICS que o Brasil faz parte, junto com a Rússia, com a Índia, com a China, enfim, o Japão, tipo esses G10, G20, G7, G11. Pois é, tem um monte de G aí. Até agora não surgiu o G10 ainda. Quando nós ouvirmos na televisão, na notícia, que está surgindo uma colisão de 10 países, um G10, 5 países da Europa e 5 países do Oriente,
reino do anticristo. Então, não sei se a igreja ainda vai estar aqui para ver isso. Pode ser que sim, pode ser que não. O que a igreja não vai estar aqui vai ser para ver o anticristo surgindo. Porque dessas 10 nações surge o anticristo. Então, pode ser que nós, como igreja, ainda possamos vivenciar esse G10. Mas quando a gente ouvir isso, pode ter certeza que o arrebatamento está às portas pra gente. Ou talvez a gente nem alcance, talvez a igreja é arrebatada e daí comece a colisão dos 10 países. Mas quem ficar para trás me conta depois quem foram os países, tá? Embora a gente tenha uma ideia e a gente vai falando daqui para frente, até porque de uma delas vai sair o anticristo, né? E é isso que a gente vai falar. Eu falei brincando, tá? Quem ficar para trás depois me conta. Credo, gente. Vocês sabem que eu falo brincando, né? Deus me livre, Deus me livre. Temos que subir todo mundo junto. Então, vamos lá. Apocalipse 7. A gente agora vai continuar falando agora dessa segunda visão que Daniel tem. Primeiro, ele interpreta o sonho de outra pessoa, do rei. Agora, ele mesmo sonhou. A gente já falou um pouquinho no vídeo passado, mas a gente vai voltar a ler para afunilar a origem do anticristo, que é o nosso objetivo aqui no vídeo de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro ele diz que ele teve uma visão, né, de 4 animais. O primeiro como um leão, que a gente sabe que é Nabucodonosor, a Babilônia, cabeça de ouro. Depois ele viu um animal, um urso, né, que a gente sabe que é os medos persas. Ó, a Babilônia hoje é o Iraque, tá, gente? Vamos trazer para os dias de hoje. A Babilônia hoje é Iraque. Aí depois os medos persas, né? A Pérsia, a antiga Pérsia, hoje é Irã, que era os 2 braços, né? Medos e persas, né? Da estátua, que hoje é o Irã, 2 países protagonistas da história, que vão estar aqui na aliança dos 10 dedinhos, tá? Irã e Iraque. Depois a Grécia, de Alejandro Magno, né? Que era um leopardo veloz, lembra? E aí a 4ª besta espantosa que Daniel não conseguiu discernir o que era, de tão espantosa que era. E a gente já viu que essa estátua, que essa besta tinha 10 chifres, os mesmos chifres de Apocalipse 13. Então Daniel agora está vendo já não mais 10 dedos, está vendo agora 10 chifres na cabeça do 4º reino, que é o romano, que se dividiu em 2, da onde vai sair o anticristo. E daí fala assim: estando eu a observar esses 10 chifres, eis que entre eles, entre esses 10, subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que esse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. Então vamos lá. Então, dos 10 chifres desse 4º império que Daniel teve a visão da besta espantosa, ele viu 10 chifres. E dessas 10 nações sai um chifrinho pequeno. Ou seja, das 10 nações, o anticristo vai sair dentre uma delas. Não é que o anticristo vai ser outra nação. Não, é das 10. 5 da Europa e 5 do Oriente Médio. Dessas nações, o anticristo vai sair. Vamos dar um exemplo. Digamos que... Um exemplo, tá? Porque eu ainda não vou dizer de onde é, embora eu já tenha falado em vários vídeos, né? Mas se ninguém se tocou ainda, hoje vai se tocar. Mas vamos supor que a Grécia, né? A Grécia faz parte de um dos países. Com certeza faz parte de um dos países. Então, vamos supor que a Grécia faz parte dos 10 países e a Grécia vai ter um rei. A Grécia vai ter um rei nessa época. E digamos que o anticristo vai ser o assistente desse rei. Porque a Bíblia fala que é um chifrinho pequeno que vai sair dentre os 10 chifres, dentre os 10 reis. 10 nações, 10 reis. Então digamos que o anticristo vai ser um político poderoso, riquíssimo no sentido do governo da Grécia, um exemplo que eu estou dando aqui, mas ele não vai ser o rei. Mas ele vai surgir da Grécia e ele vai assumir o lugar.
Tá dando para entender? Ele vai ser uma pessoa riquíssima, inteligentíssima, um banqueiro talvez, um empresário, enfim, pode ser alguém, mas que ele não era tão importante para o governo, digamos assim. Mas ele vai ter tanta astúcia, tanta inteligência, tanto que dentro desses 10 países, dentro de um deles, ele vai surgir. Não é um outro país que vai entrar e que vai ser 11 países, 11 nações, não. São 10. E dentre os 10 surge um pequeno, insignificante e que cresce. E ele destrói 3. Então ele mesmo vai derrotar o próprio rei. Ele vai substituir o rei de uma das nações. E daí ele vai destruir mais 3 e vai continuar governando as 10 nações e com isso controlar o mundo na economia, na política, embora ele tenha a oposição dos reis do Oriente, embora ele vai ter a oposição da Rússia, a oposição da China, da Índia, do Japão, que são os países que hoje são a oposição de tudo, né, gente? Porque os países que são opositores de tudo hoje são esses aí. E eles vão ser contra também. Eles não vão se sujeitar, ficar debaixo da cola do anticristo, os do Oriente, né? Da Rússia, do Norte, né? Que ele teme o rei do Norte. Rússia, Gog, Magog. E dos reis do Oriente também. China, Índia, Coreia. Tá dando para entender? Então, embora ele domine o mundo, mas ele vai ter os opositores dele, de acordo com Daniel 9. Então, ficou claro essa explicação dos 10 países que vão ter lá, os seus 10 reis. Dentre um desses países, né, que eu dei o exemplo, digamos que é a Grécia, mas não é a Grécia de onde ele vai sair, ele de repente era um político importante, um político, um banqueiro, um empresário importante e que veio ocupar o lugar do rei daquele país. Deu para entender? Então por isso que ele vem do nada, é como se fosse um assistente e ele vem com a sabedoria e com a inteligência dele e derroca o rei, derroca o presidente daquela nação com um golpe de estado, digamos assim, e assume a liderança e ainda destrói mais outras nações para ser o 8º rei, de acordo com Apocalipse 17, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, diz assim, isso aqui tudo a gente já leu, mas vou ler de novo. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra, tá vendo? Tá vendo como a Bíblia responde? Mas quem são esses animais que Daniel tá vendo? O anjo vem e explicou para Daniel, são 4 reis que se levantarão na terra. A própria Babilônia, os medos persas, Grécia e Roma. A explicação tá aqui. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, por eternidade. É o mesmo que está escrito lá em Daniel 2. Aí Daniel fala assim, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente, muito terrível, e que tinha 10 chifres na cabeça. E o outro que subiu diante do qual caíram 3. Tá falando de quem? Do anticristo, né? Daniel, que aquele chifre tinha uma boca que falava insolência e parecia mais robusto que os demais companheiros. E olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. Então Daniel, como todo bom servo de Deus, estudioso das escrituras e curioso de entender a verdade de Deus, Senhor, mas eu queria entender um pouquinho mais desse 4º império, desse 4º rei, desses 10 chifres, 10 chifres, e desses 10 que saía um pequenininho e que daqui a pouco se tornou robusto, maior que os outros, e que da boca dele só saía insolência, falando mal de Deus, blasfemando contra Deus e perseguindo os santos e vencendo e prevalecendo contra os santos. Eu queria entender. Aí o anjo vem e explica. Então ele disse, o 4º animal, versículo 23, o 4º animal será um 4º reino na terra, Império Romano, o qual será diferente dos outros reinos e devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem
a 10 reis. Olha como a Bíblia explica tudo. Por que tem dificuldade de entender o que é chifre, o que não é? A Bíblia está dizendo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Que reino nós estamos falando, meus amores? O rei romano, o Império Romano, as duas pernas da estátua. São 10 reinos que vão surgir daquele mesmo último reino na Terra, o romano. Então, em que se dividiu, que hoje o Império Romano é dividido entre Alexandria, parte da Europa, e Constantinopla, Oriente Médio, com a Turquia. E dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Tudo isso a gente já viu. Então Daniel pediu para entender e ele está dizendo, não, é os 10 reinos na Terra que vão surgir do Império Romano, e dentro desses 10 vai sair um insignificante que vai se tornar poderoso e vai dominar os outros todos, e detalhe, ele vai perseguir os cristãos, ele vai perseguir os santos do Altíssimo por 3 anos e meio, período final da Grande Tribulação. Então agora a gente vai pro... Então o que a gente já sabe até aqui? Resumindo. O que a gente já sabe até aqui? Que o anticristo vai sair do Império Romano. Do Império Romano que se dividiu em 2. 5 nações do Oriente, 5 nações da Europa. Então a gente já sabe que o anticristo surgirá das nações do antigo Império Romano que vai ressurgir. Dentre os quais Itália e Grécia fazem parte. Itália e Grécia na Europa fazem parte, sem dúvidas, porque tem que ressurgir os últimos impérios aqui da estátua e dessas bestas aqui. Então, Itália, com o Vaticano, e Grécia vão continuar. Então, quem são os outros países da Europa que provavelmente farão essa aliança junto com a Itália e com a Grécia? Aí já é especular, aí já é achismo humano, porque a Bíblia não fala, mas a gente sabe que são 5 da Europa. Como a Grécia e a Itália precisam estar presentes, porque elas vão estar aqui até o final, então a gente especula pelo poderio de alguns países da Europa. Então pode ser Alemanha, França e Inglaterra. É os 3 mais prováveis. Pelo poderio, pela monarquia, pelo dinheiro, pelo poder, enfim. Então, os 2 da Europa que com certeza estarão, Itália e Grécia. Agora, os outros 3, acreditamos. Alguns acham que é Espanha, mas não. A Espanha só aparece na Bíblia uma vez que Paulo menciona que ele gostaria de chegar até a Espanha para pregar o Evangelho, mas ele nunca conseguiu chegar lá. Ele parou em Roma e não foi até na Espanha. Então, agora, também não fala de Itália, também não fala de Alemanha, de França e de Inglaterra. Mas eu digo, a gente pensa, muitos estudiosos do Apocalipse acreditamos porque são os países mais importantes, né? Mais ricos, que mais aparecem. Mas pode ser que seja outro. Mas a Itália e Roma com certeza. E os países do Oriente Médio. Turquia, Síria, Iraque, Irã, Egito. Esses países são os países que vão fazer parte do Oriente Médio, né? Turquia, Constantinopla, o próprio reino foi dividido na Constantinopla, Turquia, Síria, né? E o Irã, que são hoje os 2 países mais inimigos de Israel. Egito, né? Egito, que também faz parte das profecias, vai até o fim. E qual foi o outro país que eu falei? Iraque, Irã, Turquia, Egito, e agora me fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Então vamos lá. Então agora a gente vai... Então o que eu estava dizendo? Até agora aqui a gente já sabe que o anticristo vai sair dessas 10 nações. Dessas aqui que a gente acabou de falar,
né? De alguma dessas nações, né? O anticristo vai sair. Então, aí temos agora 10 opções. Agora a gente vai afunilar essa opção para 4. Vamos diminuir. Vamos tirar 6 fora e vamos deixar só 4. Vamos lá? Então, diz assim. Capítulo 8 de Daniel. A visão sobre um carneiro e um bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tive no princípio, das bestas, né? Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis diante do rio estava um carneiro, o qual, escreve em cima aí desse carneiro, Irã, tá? Irã, hoje, que era a antiga Pérsia, os medos persas, tá? Então vamos vendo, escreve aí hoje em cima, Irã, do carneiro, e também medos persas, tá? Porque hoje o nome é Irã. O qual tinha 2 chifres. Lembra? Medos persas, as duas. Deus é tão soberano e maravilhoso que foi afunilando a coisa pra gente descobrir de onde sai o anticristo, né? A estátua dos medos e dos persas era 2 braços de prata, né? Medos e persas. Agora aqui, Daniel tá tendo uma outra visão mais apertadinha de um carneiro com 2 chifres, que representam os medos e os persas, né? As 2 nações. Então, no qual tinha 2 chifres e eram altos, um mais alto que o outro. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, é muito glorioso quando tu estuda a Bíblia e vê Deus respondendo pra gente. Um era mais alto que o outro, um dos chifres era mais alto que o outro. Por quê? Porque a Pérsia era mais poderosa que a Média, né? Dos medos, né? A Média era os medos e a Pérsia é mais poderosa, por isso que um chifre é mais alto que o outro. Olha só como a Bíblia é linda. E tu aí achando que a Bíblia é bobagem, né? Ah, meus caros. Temos a palavra profética mais segura e faríeis bem em observá-la. Estamos seguros nisso aqui, ó. Um era mais alto que o outro. O mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. Nenhum dos animais que lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Ó, o espírito do anticristo fazia conforme a vontade dele. Gente, aqui a gente está falando dos medos e dos persas, da estátua de Nabucodonosor, o 2º reino, de acordo com a estátua. Eles venceram a Babilônia, eles venceram o império de Nabucodonosor. E ninguém resistia a eles. Lembra? O urso que destrói tudo. Aí ele fala assim, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Ocidente. Nós não estamos falando que o Império Romano se dividiu entre Oriente e Ocidente. Irã, que era os medos persas, o Irã não é Oriente. E agora fala que um bode vem do Ocidente, vem da Europa. Coloca aí na tua Bíblia, em cima assim, bode, coloca aí, Grécia. E eu já vou provar para vocês na Bíblia que esse bode é a Grécia, tá? Escreve aí. Estando eu observando, e eis que um bode, a Grécia, vinha do Ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ou seja, lembra de Alejandro Magno, o leopardo veloz, que correu e venceu tudo? Daniel está tendo a mesma visão agora, mas só com 2 bichos. Com o carneiro com 2 chifres, medos e persas, e
a Grécia de Alejandro Magno, que ele vinha com tanta raiva, com tanto ódio, tanta velocidade, que ele nem pisava no chão. Sabe quando tu corre muito rápido, que parece que tu nem encosta no chão, parece que tu voa? Tá descrevendo aqui Alejandro Magno. E tinha um chifre só, porque Alejandro Magno era o único rei do Império Greco, né? Do Império da Grécia. Então, ele tinha um chifre notável. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, a Grécia, o lançou por terra e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro. Então, aqui está falando da vitória da Grécia, de Alejandro Magno, sobre o Império da Pérsia, né? Dos medos e dos persas. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4, meu Deus, chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Ai, parece confuso, mas não é. Eu me emociono, gente. Eu oro porque o Espírito Santo dê entendimento para vocês. Então, vamos lá. Então, Daniel tá vendo Alejandro Magno, a Grécia, esse bode com um chifre só, sobremaneira forte, vencendo o império anterior, medos persas. E está dizendo que esse bode, que é a Grécia, se engrandeceu sobremaneira, mas seu chifre foi quebrado. Aqui fala do final de vida de Alejandro Magno. Gente, se vocês for procurar na história, no Google, procura. Tem até um filme, eu esqueci o nome do filme agora. Eu não sei se é Alejandro Grande o nome do filme. Tem até aquele ator famoso, Anthony Hawke, faz parte do filme. É um filme de Hollywood, gente. Procura, eu não me lembro o nome, eu acho que é Alejandro Grande, tá? Que fala da divisão dos impérios. Mostra o reinado de 11 anos de Alejandro Magno conquistando todo o mundo, veloz. E aí mostra como ele morre, homossexual, viciado, drogado, na libertinagem, na orgia, homossexual, e ele morre com 33 anos. Super jovem. Lembra que a gente falou da deucidência, da idade de Cristo e da idade que provavelmente o anticristo também vai ter? Vai começar a reinar com 30 anos, com 33 morre, ressuscita e o próprio Satanás entra nele. E lembra que fala que o anticristo, a gente vai estudar no próximo vídeo, não vai ter interesse por mulheres? Olha a coincidência, Alejandro Magno, um dos mesmos espíritos que vai estar no anticristo, era homossexual. Morreu sendo homossexual e na orgia e com overdose de drogas. Olha só. Então aqui em Daniel 8 está relatando a morte de Alejandro e o seu chifre se quebrou, e desse reino surgiu 4, que se dividiu entre os 4 generais de Alejandro Magno. Alejandro Magno tinha 4 braços direitos. Olha a história que linda. O nome dele, Seleuco, Cassandro, Licímaco e Ptolomeu. Os 4 reinos de Alejandro Magno, o reino de Alejandro Magno da Grécia se dividiu entre estes 4 soldados generais: Seleuco, Cassandro, Licímaco e Ptolomeu, tá? Que se dividiu. Então a Grécia se dividiu entre esses 4, que são, vamos lá? Macedônia, que é a própria Grécia, né? Macedônia, Turquia, Síria e Egito. De Alejandro Magno, que Daniel tá vendo aqui que esse chifre se destruiu e saiu 4 do ocidente da Grécia, que é a Europa, que a gente sabe que faz parte dos chifres, saiu 4 chifres no lugar, que é Egito, Turquia, Síria e Macedônia. Vamos ver.
desses 4 chifres novos que surgiram, repito, Macedônia, Turquia, Síria e Egito, olha o que a Bíblia fala. De um desses chifres saiu um chifre pequeno. Opa, quem é o chifre pequeno que a gente já viu nas 10 chifres anteriores? O anticristo, o personagem da nossa história aqui, do nosso vídeo, do nosso estudo. Então, peraí, se dos 4 do reino da Grécia saiu 4 chifres, Macedônia, Turquia, Síria e Egito, diz que dentre esses 4 saiu um chifrinho pequeno. Lembra que eu falei o exemplo dos 10 chifres, que dentro das nações o anticristo vai sair de uma delas? E agora aqui já diminuiu a opção de 10 para 4? De 4 nações vai sair o anticristo? Olha só. Sim, cresceu, ó, de um dos chifres, de um desses 4 chifres, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Olha só. Então, desses 4 chifres, sai um pequeno, sai o anticristo, e que se engrandece. Então, de qual das 4 nações o anticristo vai sair? Temos 4 opções. Agora, já não são mais 10, são 4. Temos Macedônia, Turquia, Síria e Egito. De qual tu acha que é? Vamos ver o que a Bíblia nos fala? Sim. Aí olha só que legal. Fala assim, ó. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Peraí, Daniel. Tu tá descrevendo pra gente reinos terrenais, Daniel. Nabucodonosor, Iraque, Irã, Síria, gregos, Roma. Agora tu tá dizendo que esse chifrinho que sai dos 4 do Império Grego cresceu até atingir o exército dos céus. Peraí, Daniel, tu ainda tá falando de reino terrenal? Porque se esse chifrinho atinge até o reino dos céus, então agora aqui a gente já tá falando de coisa sobrenatural? É claro, bingo! Aqui nós já estamos falando do anticristo, de um reino sobrenatural, de uma besta espantosa, terrível, que vai ter todo o poder de Satanás. Aqui já não estamos mais falando de reinos terrenais. Ele se engrandeceu até o reino dos céus, até o exército dos céus. Estamos falando do próprio anticristo liderado pelo espírito de Satanás e que vai subir nos céus, lembra? E que vai subir no céu. Sobe e desce no céu para nos acusar todos os dias. E ele vai ser expulso do céu com seus anjos, com as suas estrelas. Lá, conforme a gente já estudou em Apocalipse 12. Então aqui, olha como a Bíblia é linda. Aqui, de repente, Daniel, de um reino terrenal, já está falando de um reino espiritual. Que o anticristo vai lutar para conseguir. Ele jamais vai conseguir, né? Sim, se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, dele tirou o sacrifício, se engrandeceu também contra o templo, né? Sobre a cidade gloriosa que a gente leu ali agora, que o anticristo vai se inclinar muito para o sul e para o oriente, para a terra gloriosa, né? Isso faz a gente entender que não está falando do norte aqui. Se esse chifre que vai sair dos 4, ele vai se inclinar para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, que é Israel, então significa que aqui não está falando do norte. Então está dizendo que aqui ele está no norte. Ele é do norte. E o norte onde é, meus amores? Então, sim, se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra
a verdade e o que fez prosperou. Então aqui está falando quando o anticristo quebrar o acordo de paz com Israel e vai entrar e vai se assentar como o próprio Deus, né, no templo de Israel, lá em Jerusalém, no período final da grande tribulação, e é onde vai começar a perseguição dos santos. Então deixa eu ver. Deixa eu ver onde que eu vou lá, eu vou ler. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Olha só, né? Daniel tava todo agoniado, não estava entendendo nada. Daí o anjo vem e fala: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Olha que forte, gente. Está se referindo ao tempo do fim, da grande tribulação. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Nós estamos na 7ª trombeta, meus amores, do nosso estudo. O período final dos 3 anos e meio finais, que é o período da ira, dos cálices, das copas da ira de Deus. Olha aqui o que o anjo fala para Daniel. Eis que te farei saber, versículo 19 do capítulo 8. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Tempo determinado por Deus do fim, período final, ira de Deus contra a terra, adoradores da besta, falso profeta, anticristo. Todo o final da história que vai se consumar lá no final, na batalha do Armagedon e todos os cálices da ira de Deus sobre essa terra. Então ele fala assim, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis do quê? Que eu pedi para vocês anotar? Da Média e da Pérsia, os medos persas, que hoje, na nossa atualidade, é o Irã. E aí ele fala assim, mas o bode peludo é o rei do quê? Da Grécia. Tá escrito aqui, eu juro que tá na tua Bíblia. Lê aí, Daniel capítulo 8, capítulo 20 e 21. Vendo por que eu falei para você escrever com uma Bíblia das respostas? Então ele tá falando. Esse bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quem era o primeiro rei da Grécia? Alejandro Magno. O ele ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que o 4º reino se levantarão que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Ou seja, o que eu acabei de explicar para vocês, do império da Grécia, do Alejandro Magno, vai surgir 4 reinos, esses que eu falei para vocês agora, só que eles não vão ter tanta força como Alejandro Magno. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Aqui a gente já está falando de quem, meus amores? Olha só. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, e causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. De quem que a gente está falando aqui, meus amores? Do nosso personagem do estudo de hoje, do anticristo. Mais uma vez a Bíblia respondendo pra gente que desses 4 reinos que vai sair do Império Grego, né, vai sair o anticristo. E ele vai ter muito poder, muita astúcia, muita lábia, muita sabedoria para falar, para enganar as nações. E aí ele fala assim, ó, por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ai, o nosso Messias, o acordo de paz. Pela primeira vez Israel tem paz com os palestinos e com os árabes. E ai, tá aqui o templo, podem construir o templo de vocês. Acordo, fica aqui com o lugar santíssimo para construir o templo de vocês, para oferecer sacrifício para o seu Deus. Mas esse cantinho aqui do pátio deixa para os gentios
gentios, para os palestinos, para a mesquitinha deles. Vamos, todos irmãos, anticristo, lábia, astúcia. E aí o povo de Israel vai viver despreocupadamente, 3 anos e meio, oferecendo sacrifícios. O anticristo, o nosso Messias, o Salvador, o reino de Deus na terra. E daí ele vai destruir a muitos que viviam despreocupadamente. Olha só, acordo de paz, 3 anos e meio, quebra o acordo e se senta no trono do templo de Israel e começa a dizer: eu sou Deus, besta da terra, falso profeta, que me adorem. E a besta fala: crie uma imagem para ele, e o nome da imagem dele, e o número da imagem dele. 666, olha aqui. E destruirá aqueles por astúcia, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O que significa isso aqui? Ele vai se levantar contra Deus e contra Cristo. Anticristo, contra Cristo. Então ele vai se levantar contra o verdadeiro Messias, dizendo que ele é o próprio Deus. Mas será destruído sem forças humanas. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que na batalha do Armagedon, Apocalipse 19, eu te aconselho a ler Apocalipse 19, Cristo, segunda vinda do nosso Senhor, Messias Salvador, desce do reino dele. E a Bíblia fala que ele destruirá anticristo e falso profeta e todas as nações e todos os adoradores da besta com um sopro da sua boca. Será destruído sem tocar. Cristo não vai tocar nele, não vai precisar, simplesmente e ele será lançado vivo no lago de fogo e enxofre junto com o falso profeta e todos os que estiverem à marca da besta, que estiverem vivos. Então, para terminar, a visão da tarde e da manhã que me foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Meus amores, isso aqui que Daniel tá vendo há 2.600 anos atrás, tá? 2.600 anos atrás. Por isso que o anjo está dizendo, isso aqui é uma visão para tempos ainda muito distantes, Daniel. Então, essa aqui é a profecia do capítulo, a junção, para explicar Apocalipse 13, da subida da besta, dos impérios, de Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Então, a gente foi afunilando a origem do anticristo. Primeiro, Daniel vê a visão das 10 nações. Das 10 nações vai sair o anticristo. Agora, aqui no capítulo 8, Deus já nos dificulta menos, né? Já nos aclara. Não, já não são mais das 10 nações. Agora aqui são 4. Entre as 4 estão Turquia, Síria, Egito e Macedônia. Então, dentre essas 4 nações, vai sair o anticristo. Se esse chifre pequeno se inclina mais para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa que é Israel, então a gente, geopoliticamente, no mapa, a gente entende que o anticristo vem da Síria, a antiga Mesopotâmia, que era antigamente Iraque e Síria, né? Era tudo uma região só, Mesopotâmia. Aí se dividiu, virou Iraque e Síria. Mas então a Bíblia fala muito claro que o anticristo vem do norte, porque se ele tem que estar num lugar. E ele fala desses 4 chifres que se dividiu do Império Grego, de Alejandro Magno. Um deles é Síria. E fala que o anticristo se inclinou para o sul
com a fúria dele, né? O chifre pequeno se inclinou para o sul, se inclinou para o oriente, se inclinou para a cidade gloriosa, então se supõe que ele está no norte. O norte de Israel é Síria. Então, meus amores, o anticristo sai da região da Síria de hoje, da nossa Síria de hoje. E no próximo vídeo a gente vai provar na Bíblia essa origem síria do anticristo, porque o anticristo tem que ser um muçulmano, mas ao mesmo tempo ele também tem que ser um judeu. Então, no próximo vídeo a gente vem com muito detalhe falando sobre isso, de que tribo o anticristo vai sair, porque ele tem que ser um judeu, e por que ele é sírio? Por que a Bíblia chama ele de assírio? Porque se ele é judeu, o que ele está fazendo na Síria? Olha aqui as respostas. No próximo vídeo a gente resolve elas. Tá bom, meus amores? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas gloriosas profecias, dessa gloriosa verdade. A gente se vê. Até a próxima.